Obmap nível 1 2009, questão 8. O jogo de dominó tem 28 peças diferentes. As peças são retangulares e cada uma é dividida em dois quadrados. Em cada quadrado aparecem de 0 a 6 bolinhas. Em quantas peças o número total de bolinhas é ímpar? Bom, a gente tem duas maneiras assim principais de resolver esse exercício, certo? Eu geralmente tenho problema com a contagem do número de peças, porque eu esqueço que as peças não se repetem. Bom, as duas maneiras de resolver são as seguintes. Uma, você faz uma tabela, uma lista com todas as peças de dominó, as 28, já que 28 não é um número tão grande assim. E aí você olha uma por uma, quais que vão dar uma soma ímpar, né? Que é o que ele pediu. Ou então, o que você pode fazer também? Você pode ver qual é a condição de paridade da soma e utilizar isso a seu favor para não ter que fazer muita conta. Eu vou fazer primeiro do jeito mais demorado para vocês depois, mesmo quem não ia conseguir fazer do jeito mais difícil, digamos assim, conseguir visualizar como que vem essa solução. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é enumerar as peças, né? Listar as peças, anotar todas as peças de uma maneira visual. E a gente sabe que a gente tem os números de 0 a 6 no dominó e eles vêm de 2 em 2. Então eu vou fazer aqui os dominós. Só que eu vou listar eles de um jeito meio inteligente, que é o seguinte. Eu vou primeiro listar todos os dominós que tem um 0. Depois eu vou olhar todos os dominós que tem 1 e que não foram contados já em cima. Ó, vamos ver. Quais são todos os dominós que tem 0? Vamos começar pelo 0, 0. Esse é um dominó. Outro dominó é o 0, 1. Certo? O 0, 1. Depois a gente tem o 0, 2. Depois tem o 0, 3. O 0, 4. O 0, 5. E o 0, 6. Não tem 0, 7, né? Porque o dominó vai do 0 ao 6. Tá, listamos todos os dominós que tem 0, certo? Não tem mais nenhum outro. Vamos tentar agora listar quais tem 1. A gente vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os dominós que forem faltando a gente vai listando. Então vamos lá. O primeiro dominó com 1 seria o 1, 0. Só que vocês estão vendo que o 1, 0 já apareceu aqui, ó. O 1, 0 já apareceu ali em cima. Então a gente não precisa listar ele novamente, porque é só inverter aquele primeiro dominó, né? Então o 1, 0 já está contado. Eu vou deixar só um quadradinho aqui, ó. Depois vem o 1, 1, o 1, 2, o 1, 3, o 1, 4, o 1, 5 e o 1, 6, certo? Todos esses dominós não apareceram ainda aqui para cima. A gente vai fazer o mesmo procedimento, o mesmo método, vai seguir a mesma ideia para a próxima fileira, que é a do 2, né? A gente contou todos os dominós com 0, depois a gente viu quais que não estavam repetindo e contou todos com 1. Agora a gente vai fazer isso com 2, certo? O primeiro dominó seria o 2, 0, mas o 2, 0 já apareceu aqui em cima. E o segundo seria o 2, 1. Então, ó, aqui já apareceu esse dominó. O segundo dominó seria o 2, 1. Só que, ó, ele já apareceu aqui. Ele é o 1, 2 invertido, né? Deixa eu fazer uma caixinha um pouco maior. O 1, 2 é o dominó 2, 1, certo? Invertido. Então não precisa contar ele de novo. Então a gente começa aqui, ó. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Agora que vocês já entenderam isso aí, eu vou um pouquinho mais rápido, tá? Ó, vocês vão perceber que aqui, ó, nessa coluna, tá vendo? Tem todos os dominós com 3, certo? Perceberam? E eles não precisam ser contados novamente na linha do 3, porque eles já apareceram. Então aqui, ó, o 3, 0, o 3, 1, vou fazer a bolinha cheia para não confundir com 0. 3, 0, 3, 1, o 3, 2 já apareceram aqui em cima, ó, nessa coluna. Certo? Vou circular aqui, ó, para vocês verem. Então a gente começa aqui no 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. E vamos seguindo a ideia. Vamos seguindo a ideia. Aqui a gente já
todos esses dominós aqui, eles já apareceram aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, tá vendo? Então aqui a gente vai ter só o 4, 4, que é novo, o 4, 5 e o 4, 6. Quem já pegou o raciocínio pode, né? Pode passar para frente do vídeo. Agora eu vou fazer o último aqui. Penúltimo, né? Os 5, então, os novos dominós que não apareceram lá em cima são 5, 5, 5, 6. E só para deixar tudo colorido bonitinho, tem o 6 aqui por último. Vamos ver se eu não estou em cima da tabela. Não, estou longe, ótimo. Beleza, então é isso aqui, pessoal. Esse aqui são todos os dominós, tá? Vou te falar uma coisa. Se você perceber que você vai ter que resolver desse jeito, fazer essa tabela toda, no dia da prova, pula essa questão. Faça as outras questões e se você tiver tempo, volta para essa. Por quê? Em geral, nas provas do OBMAP, se você gastar muito tempo para resolver uma questão, você fala assim, eu sei a resposta, mas eu vou gastar muito tempo. Geralmente tem uma solução mais simples, que era a solução que você deveria achar, digamos assim. Então, vai resolvendo o primeiro resto da prova. Se você tiver tempo no final, você volta nessa questão e resolve, tá? Esse aqui não é o método mais simples, mas eu vou usar ele de base para explicar o mais difícil. Bom, o que você pode fazer aqui, então, para continuar o exercício? O exercício pede quantas bolinhas a soma, em quantas peças o número total de bolinhas é ímpar, ou seja, a soma dos números dos dois quadradinhos é ímpar. A gente pode usar paridade para isso. O que eu quero dizer? Um número par mais um número par dá um número par. Um número par mais um ímpar dá um ímpar. Um número ímpar mais um par, que é só inverter, né? O par com o ímpar, tem que dar um ímpar. E um ímpar mais um ímpar dá um par. Eu tenho um vídeo onde eu explico isso de maneira simples, eu vou explicar aqui rapidinho novamente. Por exemplo, se você pegar um número e escrever ele com bolinhas, igual no dominó. O que é um número par? É um número que você consegue juntar todas as bolinhas de duas em duas e não sobra nenhuma. Vocês estão vendo esse número aqui que eu desenhei? Ele é ímpar. Por quê? Porque sobra uma bolinha solta. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Eu vou desenhar um outro número aqui, tá? Vou desenhar um número que porventura é par. Vocês percebem que esse número aqui eu consigo colocar em saquinhos com duas em duas? Então esse número ele é par. Vocês estão percebendo que se a gente somar esses dois números, ó, agora a gente vai ter esse número aqui. Ele é a soma dos dois, certo? E vocês percebem que na soma dos dois números, todos os números vão ficar agrupados de dois em dois e vai sobrar uma bolinha? Então, se eu somar um par com um ímpar, o resultado é ímpar. Ó, que é isso aqui. E se eu somar o ímpar com o par? A mesma coisa, porque é o mesmo número a soma dos dois. Então, esse resultado é ímpar. Agora, percebam, se eu somar um par com par, então, ó, eu vou apagar esse número aqui. Não, melhor, vou deixar. E vou fazer um outro número aqui do lado, só para não... Eu vou fazer um outro número par, diferente daquele ali. Você está vendo que no número par a gente consegue agrupar tudo? E aqui do outro lado eu vou fazer um número ímpar. Um outro número ímpar. Fazer até um grandão. Isso não faz diferença. Você está vendo que esse número é par. Se eu somar esses dois aqui, vocês percebem que não sobra nenhuma bolinha solta, então o resultado é par. Então par mais par é par. E olha os ímpares. E se eu somar esse ímpar com esse ímpar? Primeiro, ó, percebam que esse número é ímpar porque a gente consegue agrupar eles de dois em dois e sobra uma bolinha solta. Olha só o que acontece quando a gente soma um ímpar com ímpar. Todos os números estão agrupados de dois em dois e sobrou uma bolinha solta aqui e uma aqui. A gente pode juntar essas duas bolinhas soltas sempre. Porque todo número ímpar vai sobrar uma bolinha solta, no outro número ímpar vai sobrar uma bolinha solta e a gente junta elas sempre. Então, o resultado de ímpar mais ímpar é um número par. Tá? Bom, isso aqui a gente chama de paridade, porque a gente está vendo se o número é par ou impar. Entendeu? Tá,
Aí voltando para o exercício, a gente quer saber da soma ímpar, né? Se a soma tem que ser ímpar, cai nesses dois casos, par mais ímpar ou ímpar mais par. Vamos ver quais números aqui dessa nossa tabela eles seguem esse padrão que a gente está buscando, né? De ser número ímpar. Vou pegar um roxo aqui, acho que eu não usei esse roxo aqui ainda. Tá, e vamos ver todos os números que abrangem isso que a gente está falando. Tem o 0, 1. Lembra, par mais par. Vou colocar aqui embaixo todos os números. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para vocês verem uma coisa, ó. Se a gente está na linha do 6 e na coluna do 6, o número tem que ser o 6, o 6. Se a gente está na linha 1 e na coluna do 3, o número é o 1, 3. Perceberam? Então vamos lá. E ó, vocês estão vendo que certinho cortou na diagonal aqui a lista de números? Isso não é à toa. Beleza. A gente tem que pegar todos que dão a soma ímpar. Nessa, vamos linha por linha aqui. Aqui dá ímpar, aqui a soma da ímpar, aqui dá ímpar, aqui dá ímpar, aqui dá ímpar. Que trabalho, hein? Aqui, aqui, aqui. Até buguei. Aqui. Bom, circulei todos. Aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 1, e aqui tem 1 e aqui não tem nenhum. 3 mais 3 é 6, 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 2 e aqui é 0. 6 mais 4 é 10, 10 mais 2 é 12. Então assim, se você só querer a resposta é 12. Beleza? Agora vem aquele... Existe uma maneira mais fácil de fazer isso? E se o dominó, e se ele faz assim, ó, o nosso dominó é diferente agora, porque a gente está enjoado desse dominó com 0 a 6 peças. A gente vai fazer um dominó com 0 a 25. Você conseguiria resolver o exercício igual você resolveu aqui? Provavelmente não, porque a tabela ia ter 25 vezes 25, que é igual a 725 elementos. Então você ia ter que escrever 725 números para completar a sua tabela. Então resolver desse jeito ia ficar impossível. Mas resolver da segunda forma que a gente vai resolver agora, seria completamente possível e rápido de resolver, tá? Por isso que eu tinha falado, se você vai olhar para uma questão e ver que sabe resolver, mas vai demorar muito tempo, provavelmente tem um jeito mais fácil de resolver. E é melhor, às vezes, ou você gasta um pouquinho de tempo para tentar descobrir esse jeito, ou se você não descobrir, passa para a próxima. Em provas com muitas questões de múltipla escolha, nunca perca muito tempo numa questão só, sem conseguir um desenvolvimento. Pula, depois você volta na questão. Tá. Então, já dei a motivação do porquê aprender o segundo método, né? Agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando você vai escrever um dominó, você tem 6 possibilidades de número para a primeira casa e 6 possibilidades de número para a segunda, né? Totalizando 36 possibilidades. E aí você tem que lembrar de uma coisa muito importante. Existem alguns números aqui... Opa, desculpa. Nossa, falei errado. O nosso dominó vai de 0 a 6. De 0 a 6, você tem 7 possibilidades. Você tem 7 possibilidades para o primeiro número e 7 para o segundo número. Certo? Lembrando que existem algumas repetições aqui dentro que a gente precisa retirar. Mas a gente pode tentar pegar essa ideia para ver a paridade. É o seguinte. A gente sabe que a gente tem que ter um número par e um número ímpar para a soma da ímpar, certo? Porque o ímpar par é só o mesmo dominó virado. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um número par e um número ímpar. 2 é par. 3 é ímpar. A soma é 5. Se você inverter esse dominó, você vai ter o número 3 e o número 2. É o mesmo dominó, certo?
Então, se você analisar só um desses casos, você já está pegando todos os dominós. Vamos analisar o primeiro caso. Se a gente pegar um número par para o primeiro e um número ímpar para o segundo, a gente vai ter um dominó cuja soma é ímpar, que é o que a gente precisa. Quantas formas a gente tem de escolher um número par de 0 a 6? Os números pares são 0, 2, 4 e 6. 1, 2, 3, 4. São 4 números. Então a gente pode escolher, tem 4 formas de escolher um número par. E quantas formas a gente tem de escolher um número ímpar nesse intervalo? 1, 3, 5. Ou seja, são 3 números. 3. Então o número total de formas da gente combinar esses números, né? Essa não é uma palavra muito boa por conteúdos futuros de matemática, mas da gente juntar essas duas ideias a gente vai colocar um número par qualquer no primeiro dominó e um número ímpar qualquer no segundo lado do dominó. A gente tem 4 vezes 3 formas de fazer isso, que dão 12 formas. Então, existem 12 dominós que vão possuir a soma ímpar. Essa é a segunda forma de você resolver o exercício. Você verificar que o dominó primeiro você tem que saber que o dominó 3, 2, por exemplo, e o 2, 3 são o mesmo dominó virado, né? Isso é importante, porque lá no jogo de peças você vai ter um dominó de cada. E a partir disso, com a tabela de paridade, e essa ideia aqui, e uma ideia de entender como funcionam os elementos, você consegue resolver o exercício. Agora, lembra do que eu falei do exercício do dominó gigante? Eu vou fazer um bônus aqui para vocês, uma extensão, para vocês entenderem o poder da ferramenta aqui que eu estou ensinando. Se vocês tiverem um dominózão que ao invés das peças irem de 0 a 6, elas vão de 0 até 25, e aí? Quantos dominós com soma ímpar a gente vai ter? Lembra que a tabela vai ter 725 elementos. Isso é um número até que perto de 1000, digamos assim. É uma tabela gigante, não dá tempo nem de fazer na prova inteira a tabela e contar um por um. Então, você teria que fazer desse segundo jeito. Como que funciona esse segundo jeito? Quantos números pares existem entre 0 e 25? Você pode contar um por um nos seus dedos, o que ainda é possível aqui. 25 é um número pequeno o suficiente para você contar nos dedos a quantidade de pares e de ímpares, certo? Então você pode fazer assim: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. São 13 pares. Então são 13 pares. E aí os ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25. 13 também, são 13 pares e 13 ímpares. Então a gente sabe que naquela tabela de 725 possíveis dominós, a gente vai ter 169 dominós cuja soma é ímpar. E vocês percebem que para resolver desse jeito, eu não precisei fazer a tabela inteira. Eu simplesmente tenho que saber quantos números pares tem nessa lista e quantos números ímpares, tá? Então isso aqui é bem poderoso. O próximo desafio, mas aí eu vou deixar aberto para vocês pensarem, tá? Se vocês quiserem que eu desenvolva um conteúdo sobre isso, é só deixar nos comentários que também eu faço. Mas a ideia é o seguinte, tá? O próximo desafio vocês perceberam que eu escolhi um número pequeno o suficiente para você contar quem são os pares e os ímpares no dedo, né? A gente contou aqui do 0 até o 25 quem é par e quem é ímpar no dedo. E se esse número for muito grande a ponto de não dar para contar no dedo? Por exemplo, o dominó. Agora a gente está muito enjoado de dominó, a gente jogou muito dominó. 0 a 6 é muito pouca peça, 0 a 25 é muito pouco. Agora a gente criou um super dominó para jogar com um monte de gente ao mesmo tempo. E esse dominó vai de 0 a 957 peças.
Os números vão de 0 a 957, o que nos dá quase 1 milhão de peças. Quase 1 milhão de peças, ou seja, é uma tabela impossível de você fazer. Talvez, se você gastar o mês inteiro para fazer a tabela, você não vai conseguir fazer a tabela e contar, e provavelmente você vai errar a contagem. Então, o primeiro método de resolver o exercício é impossível de você resolver na prova, digamos assim. O segundo método já começa a ficar meio difícil, porque como que você vai contar na mão quantos números pares e ímpares tem aqui dentro desse intervalo de 0 a 957? Então você tem que aprender a contar quantos números pares e ímpares tem aqui sem ter que fazer isso no dedo. Esse é o próximo desafio. E aí, vocês conseguem me dizer quantos números pares e quantos números ímpares existem no intervalo de 0 a 257, considerando o número 0 como um par? Deixa para mim nos comentários. Se vocês quiserem um conteúdo sobre isso, deixa para mim nos comentários que eu faço para vocês, tá? Vamos para a próxima questão.